ser desidratada. São dois assuntos aí, Ranieri. Vamos começar aí com a desoneração. Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou de falar na residência oficial após se reunir com consultores e assessores jurídicos aqui do Senado. Pacheco convocou essa reunião de forma extraordinária e em seguida vai convocar também os líderes para debater e agir contra a judicialização da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também dos municípios. Pacheco falou agora há pouco, Amadeu, de forma dura, que ontem à noite ele já tinha emitido uma nota, dizendo que o governo errou ao judicializar o tema e que também iria tomar providências políticas para permanecer, para fazer valer e ser respeitada a decisão do Congresso Nacional, que foi de aprovar uma lei nesse sentido, de diminuir a alíquota de contribuição dos municípios de 20% para 8%. Pacheco, agora há pouco, na sua fala, Amadeu, ele disse que vai entrar ainda hoje com um recurso de agravo no Supremo Tribunal Federal contra a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin e disse que a ação do governo é catastrófica e que se não fosse pelas pautas que o Congresso aprovou, o governo não teria arrecadado 80 bilhões de reais nos três primeiros meses desse ano. Agora, Amadeu, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, a gente acabou de atualizar, está 3 votos favoráveis já a essa decisão, Além do relator, ministro Cristiano Zanin, também já votaram ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Não sei se tem um trecho aí da fala do Pacheco. Não, a gente está com as imagens e você já trouxe o principal do que ele disse, que é esse desencontro aí, ele dizendo que vai bater de frente com a decisão do Zanin, que até quando ele começava a falar, ele dizia monocrática, mas você já nos atualiza, são 3 ministros que votaram no plenário virtual, no caso Zanin, Gilmar Mendes e Flávio Dino, e os 3 defendendo a mesma tese, não é mais uma decisão monocrática. Professor Vila. Bem, Amadeu, acho que está na hora dos poderes ter um mínimo de um bom relacionamento constitucional, o que determina, eu sempre estou com ela aqui, a Constituição de 1988, aqui nessa edição bonita aqui da Constituição. Porque é incrível, a cada semana nós temos um conflito das Cortes Superiores com a Câmara, ou com o Senado, ou com o Congresso Nacional, depois conflito com o Executivo, aí do Legislativo com o Executivo e vice-versa. Realmente é necessário que as autoridades saibam cada um as suas competências constitucionais, porque eu me recordo, desde a promulgação da Carta, 5 de outubro de 1988, esse momento é o mais confuso em termos da relação entre os poderes da história dessa Constituição. E o curioso, que eu sempre digo, que a impressão que dá, que eles não leem o que determina a Constituição. O artigo 2º, na cabeça do artigo, o caput do artigo, como se fala em latim, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Onde está a harmonia? O Guga, e é um valor que, claro, sempre os montantes são importantes, Mas, por exemplo, a PEC do quinquênio, ela é 10 vezes superior ao valor dessa PEC da desoneração, PEC do quinquênio, se não me engano, são 40 bi, não é isso? Que vai custar aos cofres públicos, esses bônus que ao longo do tempo vai virar uma grande cascata. Guga, vamos atualizar com a Ranieri os 2 valores. Ranieri, qual é o valor aí da desoneração, que está nessa disputa de momento, e a PEC do quinquênio? Quais são os valores? Da desoneração dos municípios, 10 bilhões de reais, que o governo vai deixar de arrecadar. Da PEC do quinquênio, primeiro, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda apresentou um estudo de 42 bilhões de reais, que eles vão deixar de arrecadar. Mas a consultoria do Senado apontou o dobro, mais que o dobro, 82 bilhões de reais. É isso, olha, 8 vezes mais que todos esses valores, no momento em que o país está cortando onde dá para caber no orçamento zero, que está prometido aí para o mercado,
todo o dinheiro é importante, Guga. Claro, todo o dinheiro é importante, é isso. Eram 40 que eu tinha falado, mas como falou a Ranieri, tem já esse cálculo de que era mais de 70, agora 80 bi. É um dinheiro que o governo, obviamente, não pode perder. Não há condição do governo colocar em xeque, em risco, essa bolada toda. E vai ser, com certeza, ao que tudo está se desenhando agora, mais uma derrota do Rodrigo Pacheco. Ele que perdeu agora também, com essa decisão por hora monocrática, mas que pelo jeito vai ter o aval de outros ministros do STF nessa que é mais uma briga do Senado, do presidente da casa com o STF, né? Ele agora está começando cada vez mais a bater de frente com o STF, até para fazer um discurso que agrade a turma mais à direita ali do Senado, mas ele de fato está cada vez mais batendo de frente com o STF, inclusive na questão da descriminalização da maconha, né? É um outro ponto aí que ele resolveu ir de frente ali contra o STF. Então, neste momento, mais uma derrota aí se desenhando para Pacheco, 2 seguidas, né? Nesses 2 pontos aí, da desoneração e do quinquênio. Agora, independente de quem vai ganhar ou perder a disputa, essa guerrinha, como disse o professor Vila, nesse momento é muito ruim, né, Ari? Inclusive no momento em que ontem foi dada entrada na reforma tributária, na regulamentação. Amadeu, com um aliado desses, o governo Lula não precisa de inimigos, porque no Palácio do Planalto, o Arthur Lira é tido como o bad boy do Congresso. E o Rodrigo Pacheco como um aliado discreto. Good cop. O bom policial e o mau policial. Exatamente. Tem o mal, que é o Lira, e o bom, que é o bonzinho. Porque o Rodrigo Pacheco, ele tem uma relação dúbia com o governo, alguns o consideram um bolsonarista camuflado, mas ele dava menos trabalho do que o Arthur Lira. Chantagem, quer dizer, ele cobrava menos, desculpa, eu estou inapropriado. Ele cobrava menos, né, o executivo. Chantagem é uma palavra que a gente não deve usar. Cobrava menos. Mas aí, com essas pautas bomba, eu acho que ele não tem aliados, na verdade, nas casas legislativas, no comando, né? Mas o foco do Pacheco é primeiro a eleição do Alcolumbre e depois a eleição dele a governador em Minas, que o Lula é parceiro. O Lula já disse, o meu candidato em 2026 em Minas é o Pacheco. Quer dizer, são relações... morde-a-sopra, né? Morde-a-sopra, Franci. Sim, Amadeu, o Lula não tem um líder político, tanto o Pacheco quanto o Arthur Lira, que ele diga que pode contar sem restrições, porque tudo envolve esse projeto político, seja do Arthur Lira, que quer eleger o seu sucessor, não quer perder espaço na Câmara Federal, seja o Rodrigo Pacheco, que também tem esse projeto para o governo de Minas Gerais em 2026. E a eleição do Alcolumbre, essa é muito importante para ele, inclusive é por isso que ele flerta com o pessoal do PL, com os bolsonaristas do Senado. Isso, mas em relação, Amadeu, à desoneração, ela foi criada ali em 2011 para ser algo temporário. Desde então, sempre é renovada, já são o quê? 12, 13 anos desde que ela começou a ser implementada pela primeira vez para substituir a contribuição previdenciária patronal, que tem ali uma alíquota de 20%, caindo ali para cerca de 2 a 4,5%. Então, se tornou, na verdade, uma política permanente. O que era temporário se tornou uma política permanente. Então, o governo Lula já abriu mão de diversas fontes de arrecadação. Tanto que mudou a meta para esse ano ali de um superávit de 9,2 bilhões para um déficit de 9,3 bilhões de reais. Ou seja, o Congresso Nacional só joga essas bombas e o governo tem que se virar. Não tem como a economia, Amadeu, prosperar, o déficit público diminuir com essas pautas que são jogadas pelo Congresso Nacional. Vamos voltar lá com a Ranieri, aguardando aí o resultado do plenário virtual. Ranieri, a última atualização feita por ela, está 3-0 a favor do Zanin, né? Vamos lá agora, Ranieri, vamos falar aí do projeto de inteligência artificial. O relator quer multas milionárias para plataformas e defesa da liberdade de expressão. Explica para nós.
Sim, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, ele apresentou a primeira versão do seu relatório, do seu parecer, que pode sofrer ainda mudanças. O tema ainda está sendo discutido na Comissão Temporária de Inteligência Artificial. Ele disse que uniu ali todas as propostas que já tinham na casa. Eles têm até o dia 23 de maio, ou seja, menos de um mês, para votar, porque é o prazo ali para expirar a comissão. E nesse relatório preliminar, Eduardo Gomes defendeu a liberdade de expressão, o respeito a valores democráticos e a não discriminação. Além disso, também ele acatou sugestões feitas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de, por exemplo, multa de 50 milhões de reais ou então 2% da receita dessas empresas de tecnologia, as big techs ou plataformas, e isso em caso se for comprovado ali o uso da inteligência artificial de forma que dissemine notícias falsas ou então misoginia ou algo do tipo. Mas também as empresas podem não pagar esse valor aí milionário de multa caso comprovem que os terceiros que usaram as plataformas agiram de má fé a fim de prejudicar as vítimas. Também, de acordo com a proposta do relator, vai ser criado ali um sistema nacional para fiscalização e regulamentação também do uso da inteligência artificial. Lembrando que não vai afetar as pessoas físicas, apenas aquelas que usam a inteligência artificial de forma comercial. Está começando bem esse trabalho aí da inteligência artificial no Senado, está começando bem. Eu vou puxar aqui, a Raniele fica, porque ela tem informações do 8 de janeiro, que é o tema que nós vamos entrar agora com a manchete do France. O France traz novidades aí sobre o dia 8 de janeiro, depois do que aconteceu em Brasília, nos piquetes, não é, France? Isso. Olha aí, ó. Documentos da ANEEL com imagens chocantes. Torres de energia foram derrubadas por ação criminosa no dia 8 de janeiro. Então quer dizer que depois da manifestação golpista em Brasília, naquele mesmo dia, à noite e na madrugada do dia 9, golpistas destruíram torres de energia pelo país, é isso? Isso, pelo menos 3 foram derrubadas na noite e na madrugada do dia 8 de janeiro, Amadeus. E com o mesmo modus operandi, ali parafusos que foram retirados, depois fios cortados. E esse relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica aponta que foi uma ação criminosa, porque não havia nenhum fator climático extremo no momento, no dia 8 de janeiro, que pudesse explicar a derrubada dessas torres de energia. Então, inclusive, nessa resposta, nesse relatório da ANEEL à agência Spotlight, ela que é uma agência investigativa, foram anexadas uma série de fotos e de imagens que mostram... Essas imagens aí na tela cheia, Nájila, por favor, olha aí, France. Isso, Amadeu. As imagens